Paula. Obrigada, Naísa, por me lembrar, viu? Josué, qual é a sua pergunta? Diga, querido. Professora, eu posso Sim. falar que capacidade, igual a senhora falou, genérica seria natural, e a legitimidade um direito? Olha, Por exemplo, podemos a dizer... legitimidade de vender algo, o direito de vender Hum, aquele patrimônio, seria mais ou menos isso. quase isso, Josué. É quase isso. É bom a gente não usar esse termo direito, porque é um termo que a gente às vezes possa confundir com outros institutos. Então, vamos dizer assim, que seria um impedimento que a lei impõe, ou não é um impedimento, é uma burocracia que ela exige, é um ato a mais que ela exige, que é a concordância de alguém, por exemplo, né? Ou uma proibição também da lei, um obstáculo mesmo, como eu disse, que seria o tutor, por exemplo, não poder comprar os bens do tutelado. É um impedimento legal. Então, se falar direito, fica um pouco confuso, talvez. Talvez você possa confundir se você pensar assim, entendeu? Eu prefiro pensar que seriam exigências que a lei impõe para alguns atos, que seriam, por exemplo, quando precisa da outorga de alguém, da anuência de alguém, que é o caso da outorga conjugal, da anuência dos demais descendentes, quando o ascendente, o pai, o avô, seja lá quem for, quer vender para um dos descendentes, para não prejudicar, evitar que haja prejuízo para os demais. Então, é uma imposição da lei, e em alguns casos até uma proibição, dizer que o tutor, por exemplo, não pode ah, comprar os bens do tutelado, mesmo em asta pública. Percebe? Então, são limitações ao próprio exercício da capacidade. Dizer que, por exemplo, o irmão ele tem capacidade e pode se casar, certo? Que o casamento é um dos atos da vida civil. Só que ele não pode casar com a própria irmã, porque ele não tem legitimidade para casar com ela, percebe? Então, também é uma limitação do exercício da capacidade. Então, pensem na legitimidade como uma limitação dessa capacidade para certos atos. Alguns atos específicos que a lei exige. Não sei se isso te ajudou. Espero que sim. Te ajudou, Josué? Ajudou? Ai, que bom, que bom. Ficou claro, então? Então tá ótimo. Mais alguém? Tem a dúvida? De repente, porque eu acredito que essa dúvida do Josué é a dúvida de muita gente. A maioria, né, de nós sempre teve essa dúvida, né? Então, deixa eu ver como é que eu botei aqui para vocês. Então, é exatamente isso. Em alguns tipos de contrato, dependendo de alguma circunstância da relação jurídica entre as pessoas, é preciso uma legitimação. É um requisito a mais para a pessoa praticar aquele determinado ato. Ou então uma proibição completa. Não se pode praticar o ato como a compra dos bens do tutelado pelo tutor. Onde é que eu botei isso aqui? Aqui, ó. Os bens. Tutores, curadores, testamentários, administradores dos bens confiados à sua guarda e administração. Então, é uma proibição, sob pena de nulidade. Percebe? Então, o impedimento nem sempre é total, às vezes é. Então, não é às vezes um impedimento total, mas é uma limitação dessa capacidade civil. Eu dependo de outras pessoas para poder praticar o ato, certo? Um determinado ato, né? Então, casamento, eu vou ter impedimentos para algumas pessoas. Eu posso me casar com o João da Silva, mas não posso me casar com meu irmão, lógico, né? Claro. Então, é anulável também, como eu já comentei, como eu acabei de comentar, né? A, a venda de ascendente para descendente. Uma questão muito importante é a questão que já caiu em algumas provas, concursos públicos aí, eu não me lembro em qual caiu,
o requisito do senatus consulto macedoniano. O que será esse nome estranho? É porque a incapacidade do agente, ela gera invalidade. É um negócio inválido. Os requisitos para a validade do negócio, um deles é a capacidade. Eu estou segurando esse fio aqui para poder falar mais próximo ao microfone para vocês me ouvirem melhor, tá bom? Então, um dos requisitos para a validade do negócio jurídico é a capacidade. Sem agente capaz, eu não tenho validade. O negócio existe, mas não é válido. Para ele existir, ele tem que ter esses elementos. Tem que ter agentes negociando, tem que ter uma vontade, tem que ter objeto, tem que ter todos esses elementos para que o negócio exista. Então, tem que ter agente, objeto, forma. A forma seria mais para validade mesmo, né? Teria que ter agente, objeto e vontade. Isso que eu preciso. Para o negócio existir. Aqueles 3 degraus da chamada escada ponteana. Eu acho que muita gente já caiu de cima dessa escada, porque muito pouca gente entende dela, né? Muita gente confunde os institutos mesmo. Validade. Existência, então, precisa ter os elementos. Precisa que os elementos existam. Precisa ter uma ou mais partes, né? Às vezes é um ato, que depois eu vou explicar para vocês também, pode existir um negócio jurídico unilateral? Pode. Quem pode se lembrar, mas ele também exige capacidade, tá? Existe negócio jurídico unilateral que dependa de uma única pessoa? Ou não? O contrato pressupõe mais de uma pessoa, 2 ou mais. Mas e o unilateral? Eu posso? O que vocês acham? Pode. A Thaís está dizendo que sim, o Josué está dizendo que sim. Alguém lembra de um exemplo? Uma pessoa sozinha manifesta vontade. E isso cria uma série de consequências, de efeitos jurídicos, né? Alguém lembra de exemplos? Então, para existir, tem que ter esses 3 elementos. Para valer, esses elementos têm que estar adequados, têm que estar consonantes com a lei. Quais sejam? Doação. Não, na verdade, a doação, ela é um negócio jurídico, ela é um contrato, só que ela estabelece obrigação para uma das partes, só depois eu vou explicar, tá? Ela é unilateral. Embora o doador possa fazer uma doação com encargo, né? Pedir que o donatário faça algo também, tá bom? Mas isso é outra história, tá? Ela não é bilateral, não é comutativa. Depois eu vou explicar detalhadamente isso, tá? Mas um exemplo, meus queridos e queridas, é o testamento. A doutrina gosta muito desse exemplo. O testamento seria um ato de vontade unilateral e que cria situações jurídicas, que tem efeitos jurídicos, que vai transferir propriedade para pessoas que não são herdeiras necessárias, ou até são herdeiras necessárias, mas ele pode distribuir desigualmente os bens. Ainda que haja 2 herdeiros necessários, um pai, por exemplo, pode deixar mais bens para o filho, para um dos filhos, do que para o outro. Pode sim. Pode ficar 75% para um e 25% para outro.
que tem que respeitar a legítima, certo? A legítima tem que ser respeitada. Os outros 50%, que não são a legítima, lembram da... Vocês estudaram... Ah, vocês não estudaram sucessões ainda, certo? Ou estudaram? Não, né? Família e sucessões, ainda não, né? Ou já? Não, né? Pronto. Então, o que é esse negócio de legítima que eu estou comentando aqui? Se uma pessoa tem filhos, por exemplo, que vocês vão estudar em direito sucessório, que é uma matéria linda, que eu adoro, filhos que são herdeiros necessários, quando uma pessoa tem herdeiros necessários, né, que são pais, filhos ou cônjuge. Se ela é solteira, não tem filhos, mas tem os pais vivos, ela tem herdeiros necessários. Então, ela pode até deixar testamento deixando tudo para o melhor amigo dela. O namorado, um colega que o ajudou muito na faculdade, então uma pessoa se afeiçoou muito a esse colega, morreu muito jovem, não tinha filhos, os pais eram vivos. Então, ele só vai poder deixar 50% dos seus bens para o colega. Os outros 50% têm que ser distribuídos necessariamente entre os herdeiros legítimos. Tem 5 filhos, por exemplo. Filhos também são herdeiros necessários. Vocês vão estudar isso em sucessões, tá bom? Por que são necessários? Porque o legislador quis. Porque o Código Civil assim estabelece. Então, se já tem 5 filhos, vai deixar, não sei, 1 milhão de patrimônio. Faleceu. Deixou um testamento, querendo que o grande amigo dele recebesse todo o dinheiro dele. Só que daí, ele não pode deixar tudo para o amigo, prejudicando os herdeiros necessários. Pelo menos metade ele fica para os herdeiros necessários. Então, 500 mil vai para os filhos, são 5 filhos, certo? Cada um recebe 100 mil. E os outros 500 mil, tinha 1 milhão de patrimônio quando faleceu, aí vai para um amigo. Então, isso é legítima. A legítima é aquele 50% do patrimônio que o defunto, que o decujus deixou, que tem necessariamente que ir para os herdeiros necessários. Beleza? Diga, Nájila. Professora, boa noite. Já vou Na te minha responder, família, Josué, só um minutinho. é porque na minha família tem Diga, uma Nájila. questão a respeito desse assunto. É que minha tia era casada, né? E aí ela separou com o marido, e aí eles tinham 2 casas, né? Na verdade, uma era dos dois e uma era só dela. Aí ela deu a parte dela e o homem também deu a parte dele para os filhos, né? Que eles tinham junto. E aí ela tem uma filha que não era filha Dele. desse homem, entende? Aí agora ela quer deixar a casa dela só para essa filha que não ganhou nenhuma parte da outra casa. Isso pode acontecer ou os outros filhos dela também terão direito nessa casa dela? Eu precisava saber, Nájila, mais detalhes para te responder. Eu precisava saber, por exemplo, o regime de casamento deles. Eles estão vivos, é isso? Não, o homem já faleceu. Faleceu? Então, a Uhum. parte que é dele, os bens dele, ou bens particulares, ou bens que são dos dois, se são bens comuns, metade dela, metade dele. Então, já deram para os filhos deles dois, entendeu? Aí Então, tem essa menina tá. que não é filha dele, Certo. que Então, ela não mas ganhou. aí, não, ela não vai receber porque ela não era filha dele, tá certo. Só que a sua tia tá viva, graças a Deus, ou Aham, não? sim, Tá, tá. né? Graças a Deus. Deus que abençoe e conserve. Mas quando chegar o dia em que ela não estiver mais entre nós, em que ela falecer, aí os 3 filhos dela vão receber. Os 2 que ela teve com ele, com esse, que Deus o tenha, né? Com esse marido que faleceu, e o dela. Não precisa deixar testamento. Os 3 são herdeiros necessários dela. E se ela quiser fazer um documento assim, ela só quer dar para essa menina que não ganhou, porque os outros já ganharam, né? A parte dela também. Pode E também, seria dela? pode distribuir proporcionalmente, Ah, né? sim. Entendeu? Os 50% do que ela tem, necessariamente tem que ficar para os 3.
E aí os outros 50% ela pode doar para um dos filhos. Pode sim. Mesmo ela já tendo dado, professora, porque a casa era dos dois, e aí ela deu a parte dela, entendeu? Os 50% que era para ela já deu para os filhos. Só para os outros dois. É, Então não, então tá errado. Então ela tem, na verdade, que deixar mais para outra filha, assim. Na verdade, como ela já doou para os filhos, a gente chama isso de adiantamento da legítima. Como se ela já, entendeu? Aí ela já falta. deu. Perfeito. Então, daí, quando acontecer o pior, né? Um dia, infelizmente, vai acontecer, de ela falecer, vai ter que ficar o restante para a filha. Aí como que é Proporcionalmente. esse documento, professora? Que ela tem que fazer um documento em vida ainda, né? Porque senão os outros terão direito, né? Sim, é bom que nessa doação que ela fez para os filhos, conste. Na verdade, ela não podia doar, né? Sem o consentimento da filha. Essa filha é mais velha? É, mais velho. Então, ela tinha que assinar, tinha que concordar com a doação para os outros irmãos. Na verdade, o negócio é anulável. Tá? A tua prima, a filha dela, que não recebeu nada, da mãe, da parte da mãe, ela, né, vai ficar prejudicada, não pode. Se não Aí pode agora nem a mãe quer dar uma casa só para essa filha que não ganhou nada, pode entendeu? dar a casa perfeitamente. Bota tudo isso na escritura pública de doação, Ah, tá, entendeu? Que os entendi. outros já receberam a legítima e que ela ficou sem e que ela, inclusive, aí eu já não sei como que poderia fazer via registro de imóveis para regularizar a situação. Complexo, mas eu acho que o tabelião vai saber orientar ela certinho como que faz para essa filha agora consentir, receber essa casa, e os três, um consentir com a doação dos outros. Entendeu? Dá para fazer sim. Só que aí ela também tem que colocar para a menina receber só depois que ela morrer, né? Pode também deixar, isso, pode deixar em testamento para ela e já dizendo que já adiantou a legítima dos dois. Conforme, inclusive pode botar isso no testamento conforme a cópia das escrituras de doação que já foram registradas no registro de imóveis e colocar uma cópia lá, inclusive, tá? Pode sim fazer o Sim. testamento, tá bom? Agora ficou bem esclarecido. Tá bom, Que obrigada. bom, que bom. A pergunta do Josué: e se deixar tudo só para um filho, pode, sendo que os outros também sejam herdeiros necessários? Na verdade, Josué, naturalmente assim, não pode, tá? Não pode. Tem que repartir igualmente entre os três, mas aí aquela legítima, então metade do patrimônio da pessoa que vai falecer, ainda está viva, né? Tem que ser vivo durante a vida, né? Depois que faleceu não dá, né? Morto não fala. Mas durante a vida ele pode deixar em testamento para quem ele quiser os outros 50%, inclusive para um dos filhos. Então é aquele exemplo que eu disse, né? O patrimônio de R$1 milhão, o cara pode deixar 500 mil para quem ele quiser, inclusive um dos filhos, mas os outros 500 mil tem que repartir entre tantos quantos forem os filhos. Tá? Ele pode deixar 500 mil, vai dividir para 10 filhos, daí recebe 50, os outros 50 só para um deles. Vai receber 550, um deles. Olha que bom, né? Ficou claro isso daí? Só que daí também temos possibilidades de exclusão. Eu estou falando de testamento, ora, porque testamento é um ato de vontade, é considerado um contrato unilateral, alguns dizem assim, que é um contrato, uma manifestação de vontade unilateral, tem isso também. Mas, enfim. Então, pode deixar tudo sempre 50%, sempre 50%, sempre esses 50% são chamados de legítima. Esses 50% são a legítima. Essa legítima ela é meio engessada. Não pode mexer, entendeu? Tem que ficar necessariamente para os herdeiros necessários. Ficou claro isso? Agora, os outros 50% pode dispor como quiser. Tá? Para o melhor amigo, pode deixar para vizinha, para o namorado, para não sei quem, enfim, não importa. Tá? Então, o que pode acontecer? Professora, em caso assim, não tem nenhum filho, e daí faz doação, por exemplo, para alguma instituição de caridade, ainda assim 50% vai para aquela família, por mais que não tenha filhos, e o restante vai para a caridade. Depende, Lavani, né? Depende. Lauane.
Lauane, desculpa. Isso. Lauane, pronto. Nossa, que nome diferente, bonito. Depende, Lauane. Obrigada. Pode ser assim. Se tiver herdeiro necessário, às vezes não tem filho, mas tem cônjuge, por exemplo. Entendeu? E pode ser ascendentes, pais ou avós. Eles já não têm pais, né? Assim, Uhum. não tem mais os pais e também a esposa já é falecida. E não tem Daí filhos. Não, não. Então não tem herdeiros necessários. Então pode fazer o que quiser. Ah, então pode fazer o que quiser, tipo, Sim. Aí tem, fala, não, mas ele tem irmãos. Irmãos não parente. são herdeiros necessários. Entendeu? Irmãos não são herdeiros necessários. Eu tenho um irmão. Suponhamos que eu tivesse 10 irmãos. Tanto faz. Eu tenho um, pode ter 10. Eu posso deixar tudo que eu tenho para a Anaísa ou para você. Eu não tenho nada, né? Mas se eu fosse muito rica, eu podia deixar tudo para alguém que não tem relação parentesco, nenhum parentesco comigo. Percebe? Uma pessoa completamente, uma pessoa jurídica, uma instituição de caridade. Poderia deixar. E o meu irmão não recebe nada. Coitado, né? Ah, sim, entendi. Entendeu? Muito obrigada. Não é? Porque não é herdeiro necessário. Tá? Colateral, depois vocês vão estudar em família, né? Os graus de parentesco. Tá? Então aí sim, ele pode dispor como quiser. Eu tenho os meus pais, né? Se os meus pais um dia faltarem, eu não tenho mais herdeiro necessário, né? Meu irmão não é herdeiro necessário, então posso dispor como quiser. Nájila, palavra. Palavra com você. Professora, e quando, por exemplo, assim, a mulher ela não tem esposo, nem os pais, nem filhos, Uhum. e aí ela não deixou, não fez um Testamento? testamento, né? E aí fica para quem? Aí fica para os irmãos, para os colaterais. Não tem. Se não tiver irmão, não tiver ninguém, aí fica, chama herança jacente. Aí o Estado, agora, se não me engano, o município tem prioridade, o município pode usucapir esses bens. Tá? Não é automático também, parece que tem que usucapir, pelo que eu vi. Tá? É que é muito raro de acontecer, herança jacente. Ah, sim. Entendi, professora. Obrigada. Nada. Até primos, né? Até quarto grau, parentesco. Então, pode ser irmãos, tios, sobrinhos, primos. Tios avós também, sobrinhos netos também chega no quarto grau, né? Então, vocês vão estudar melhor em família. Leidiane. E se existirem menores, o irmão mais velho pode optar na divisão só depois que os menores cheguem à maioridade? Não entendi, querida. Como assim? Se existem menores, o quê? O irmão ou filhos? Não entendi. Irmão mais velho de quem? De quem morreu? Ou de quem herdou? Depois você me explica melhor a tua dúvida, tá bom? Mas é muito... Aí, dentro da pergunta do Josué ainda, se pode deixar tudo para um filho, existem possibilidades, que é o que eu ia explicar agora, foi muito oportuna a pergunta do Josué, porque existem duas formas de exclusão de algum herdeiro necessário. O próprio futuro defunto pode excluir por testamento, tem que ser durante a vida, né? Depois que ele morrer, não tem jeito de fazer testamento mais, vocês concordam? Testamento é quando o morto ainda não, o futuro morto ainda está vivo. Depois que faleceu, não tem mais falar em testamento. O testamento é um negócio jurídico, unilateral. Ato unilateral de vontade, melhor dizendo, tá? Tá, entre os herdeiros, você está falando... Tá, deixa eu ver se eu entendi, Leidiane, eu já dou a palavra logo depois para o Rafael. Vou só explicar, viu, Rafael? Vou explicar o que está faltando eu explicar da pergunta do Josué. Eu vou responder a Leidiane, depois eu já te passo a palavra, tá bom? Deixa eu ver se eu entendi, Leidiane. Veja se está correta o meu acompanhamento do seu raciocínio. O que morreu era irmão, deixou só irmãos, certo? Não tinha herdeiros necessários. É isso?
Quem morreu só tinha irmãos. Não, professora, nesse caso que eu tô querendo entender é entre filhos, Tá. entendeu? Entendi. O pai morreu, deixou só filhos, tá? Aí se o filho mais velho... Isso, se o filho mais velho pode optar para dividir a herança só depois que os irmãos chegassem à maioridade? Não, herda tudo na hora já. Se tiver a mãe, por exemplo, tá, tem menores, né? Alguém precisa cuidar desses bens, né? Precisa ser o tutor desses bens, né? Cuidar desses interesses do menor, né? Dos irmãos menores. Aí, se tiver mãe viva, é a mãe. Pode ser um tio também, ou pode ser um dos irmãos mais velhos, que já é maior de idade, pode ser um irmão, pode ser tutor do outro, claro, não tem problema nenhum. Entendeu? Se tem filho, mas eles vão ser donos, normalmente. Já herdaram, já fez a partilha, já saiu o inventário de partilha, já está tudo bem. Então já são herdeiros, pronto, já são donos, né? Cada um herdou um lote de terra, por exemplo. Tá? E aí, aliás, é muito interessante, viu, sucessões, porque dependendo do valor, do valor do espólio, né? Do valor dos bens que deixou o morto, você pode ganhar muito dinheiro, tá? Ah, tá bom, obrigada. De nada, meu bem. Então, deixa eu só terminar, viu, Rafael? Já te passo a palavra. Aí, dentro da pergunta, como é que pode excluir um dos herdeiros necessários? Vamos pensar pais querendo excluir filhos da sucessão, tá? Só pode deixar um herdeiro necessário de herdar, um filho, por exemplo, se for pelo próprio futuro morto, que quando em vida fez um testamento excluindo esse da sucessão, e tem motivos, tá? Tem motivos na lei, não pode ser um motivo que vem da cabeça dele. Né? A gente via muitas vezes um pai que não aceitava, por exemplo, do filho ser gay, e aí simulava uma das situações legais, né, que não pode, você não vai poder discriminar um filho por causa disso. Isso é um absurdo, não é? Aí ele simulava que o filho tinha praticado um daqueles atos que está na lei, que eu não vou explicar aqui agora, porque não é o caso. E aí fazia um testamento, que é também um ato de vontade unilateral, para excluir o filho. Daí, esse filho, quem tinha que provar que era verdade o que o pai alegou no testamento, são os outros herdeiros interessados, né? Só que daí esse filho conseguiu demonstrar que não era verdade, que o pai tinha feito isso só para discriminá-lo, né? Porque não aceitava a orientação dele. E aí foi repartido tudo normalmente entre todos os filhos igualmente, né? Inclusive teve até, graças a Deus, né? Teve o apoio até de acho que uma irmã o apoiou, realmente, que era interessada também em receber, concordou em dividir com o irmão, e realmente, né, enfim, foi tranquilo, graças a Deus. Mas pode ser que, por exemplo, matar os pais, né, é uma causa de exclusão da herança. Então, por exemplo, se o filho tentou e não conseguiu, o pai pode fazer isso por testamento, claro. Já te dou a palavra. Vou dar a palavra para o Rafael, viu, João? Depois eu já passo para você, tá, João Vitor? Mas se o pai realmente tentou matar e conseguiu e matou, como é que ele vai fazer o testamento, já que ele está morto? Aí cabe aos herdeiros interessados, aos outros herdeiros, né? Um filho matou o pai. Os outros irmãos que vão herdar podem pedir a exclusão por indignidade. O primeiro caso, quando é o próprio futuro autor da herança, o futuro morto que faz por testamento, por exemplo, o filho tentou matar o pai. Esse pai pode, por testamento, excluí-lo da sucessão. E aí esse instituto chama-se deserdação. O pai deserda o filho. Tem que ser por testamento. E tem que estar dentro daquelas causas da lei, do Código Civil. Outra hipótese é a indignidade. É o caso da Suzane von Richthofen. Mandou matar os pais, né? Ela matou os pais. Ela foi a grande mentora daquele assassinato brutal, que chocou o Brasil e o mundo, né? O caso dela foi até foi estudado em vários institutos de criminalística, de criminologia no mundo inteiro. O caso dela foi... Enfim, ela assassinou os pais. Como é que os pais iam fazer testamento excluindo ela da sucessão se estavam mortos? Não tinha jeito. Daí o irmão pediu a exclusão dela por indignidade, em razão de um outro caso, que
foi o caso do Gil Rugai, que foi acusado, foi condenado por matar o pai e a madrasta. No caso, então, só podiam os outros herdeiros ajuizar essa ação, pedindo para excluí-lo da sucessão. O MP tentou, não conseguiu, porque não era legitimado para esse tipo de ação. Eram só os herdeiros que podiam, os outros herdeiros. E o irmão não quis entrar, era ele mais um irmão. O irmão estava acreditando na inocência dele, não quis excluí-lo da sucessão e ele herdou. E o Ministério Público não concordou, então daí mudaram a lei. Agora, inclusive, o Ministério Público pode pedir a exclusão por indignidade. Porque morto não faz testamento. Entenderam? Eu tenho só duas formas de excluir herdeiro necessário: deserdação ou indignidade. O Rafael pediu a palavra, certo? E depois o João. Ô, professor, minha pergunta era justamente essa. Porque, assim, eu aprendi que você não pode herdar o herdeiro natural, né? Mas tinha algumas formas. A minha pergunta justamente era essa. Se tinha algumas formas já estabelecidas na lei, né? E a senhora respondeu que já tem. Então, eu adivinhei a sua pergunta, né, Rafael? Isso, era justamente isso. Que bom. Então, pronto, são essas duas formas, viu? Dois institutos, o Instituto da Deserdação e o Instituto da Indignidade. E agora o MP pode pedir a indignidade isso. Também. Agora passou a ser incondicionada, né? Sim, pode sim. É uma ação civil, tá? É no civil. Independe do criminal, tá bom? Pode ser até inocentado no criminal e conseguir a indignidade, tá? Tá, ok. São esferas separadas. Tá? Só que, geralmente, se passou no criminal, dificilmente o civil vai rejeitar, né? Vai rejeitar, porque a condenação criminal, ela respeita princípios que são os princípios... Nossa, minha memória não está muito boa hoje. O garantismo, aliás, né? Não é um princípio, é o garantismo, né? O garantismo exige uma série de consistências probatórias para poder condenar uma pessoa, né? Vocês sabem disso. Então, se passou no criminal, que é muito mais exigente, e ele foi condenado criminalmente, no civil provavelmente vai acontecer também a exclusão por indignidade. Se não foi condenado, por exemplo, por falta de provas no criminal, daí mesmo assim pode ser que seja excluído da sucessão também. E a época do Gil Rugai e da Suzane não podia o MP pedir. Inclusive, eu ministrava aula nessa época. Eu falei, tá um rolo aí sobre se o Ministério Público pode pedir ou não, mas foi decidido por enquanto que não. Mas provavelmente eles vão mudar a lei e vão incluir o MP. E foi o que aconteceu posteriormente. Tá bom? Agora a pergunta do João, e eu já respondo logo depois a da Leidiane de novo, tá bom? Com a palavra, o João Victor. Não, o João não quer falar mais. Victor, ele disse que foi sem querer, prof. Tá bom, então tá bem, então, não tem problema. Se existirem menores, o irmão mais velho pode... Não, isso aqui ela já perguntou, peraí. São outras coisas. Foi sem querer. Agora que eu vi. Desculpa aí, gente, eu não baixei aqui o cursor para enxergar as outras. Foi sem querer, imagina. Bom, então, vamos lá. Então, esse é um exemplo de negócio jurídico unilateral, tá? Atos unilaterais de vontade. Passemos ao próximo tema aqui. O Senatus Consulto Macedoniano, que eu ia falar para vocês, que está previsto no 558 e 589. Então, nós temos esses elementos para a validade, essas condições, esses requisitos para que o negócio jurídico valha. Então, preciso ter capacidade, né? Sim. Então, se eu não tenho capacidade, o negócio vai ser o quê? Inválido. Sim, vai ser inválido, pode ser anulado. Acontece que nós temos uma exceção a essa regra. Aliás, 5 exceções, né? Porque o mútuo feito... O que é um mútuo? Empréstimo de coisa fungível. O que é fungível, né? Ou não lembra? Esqueceram. Espera só um minutinho que estão batendo aqui na porta. Oi, bem, eu estou em aula. Estou em aula, viu, amor? Tá.
Tchau. Acho que a pessoa esquece que eu tenho que dar aula hoje tá bom? E batem na minha porta. Mas não tem problema, nós estamos acostumados, né? Vocês já estão avisados de que volta e meia vão bater na minha porta. O que é um mútuo? O que é uma coisa fungível? Lembram? Fungível. Professora, fungível não é aquele tipo de obrigação que ele é única. Por exemplo, o professor de civil até citou o exemplo de uma pessoa que contrata um show de determinada pessoa. Aquela obrigação daquele show com aquela pessoa é fungível. Aí se fosse, por exemplo, um show... Infungível. É infungível, isso Esse mesmo. caso é... Isso mesmo. Pode ser substituído. Pode ser substituído. Exatamente. Isso mesmo. Perfeito. É isso, né? Perfeito, Rafael e Thaís. É isso, Rafael e Thaís. Parabéns. É isso mesmo. Pode substituir o outro, não. Porque o artista só tem aquele, certo? Eu quero artista aquele, fulano de tal. Eu não posso trocar por outro, porque não é o mesmo show, né? Então, é infungível. Vou dar outro exemplo. Um livro qualquer aí, tá? O livro, em regra, é fungível, tá? Se eu perdi o livro, eu compro outro igual. Eu emprestei de vocês um livro, de alguém de vocês aí, sei lá, Merielle ou a Lauane, uma delas me emprestou um livro de direito civil, por exemplo, e molhou. Caiu o café em cima, manchou. Hoje eu derrubei café, passei vergonha. Estava ali no restaurante que tem anexo ao supermercado. E eu estava tão ávida para tomar um café que a minha cabeça estava doendo, né? Que eu fiz a minha mudança ontem, consegui fazer minha mudança. Estou no apartamento agora. Vai estar um caos, né? Porque tem que comprar tudo, tem que botar um monte de coisa. E eu acordei assim, cansada, porque o dia ontem foi um horror, né? Ah, meu querido Rafael, obrigada, meu querido. A minha aula é infungível. Oh, meu querido, eu fico tão feliz com isso. Vocês não imaginam a felicidade que eu tenho em estar com vocês. Vocês são uma turma infungível, tá? São mesmo. Ninguém vai substituir vocês no meu coração. Jamais, viu? Não vão mesmo, viu, Rafael? Não vão. De jeito nenhum. Eu fico tão feliz com isso. E eu estava tão ávida para tomar o café que eu estava com dor de cabeça, porque o dia de ontem foi muito, né, pesado. Fiquei carregando coisas e tal, e acordei muito cedo, e enfim, né, vocês já sabem. E eu estava querendo mesmo tomar o café, eu estava com tanta pressa para tomar esse café, que eu tinha que logo vir dar aula aqui hoje à tarde, que eu derramei o café todo na mesa, já pensou? Imagina se tem um livro das meninas aí, uma delas me emprestou, ia molhar tudo, ia manchar tudo, ia virar uma porcaria, não ia servir nem para limpar o chão, né? Um livro desse. Eu poderia muito bem comprar outro livro idêntico e devolver para elas, restituí-las. Porém, por exemplo, eu tenho alguns livros que me foram presenteados por ex-professores meus lá da Unesp de Franca, foram meus professores lá. Um deles, infelizmente, que era como se fosse um pai, sei lá, um tio, uma pessoa muito querida para nós, o professor Geraldo Guimarães, nós chamávamos ele carinhosamente de GG, professor GG. Ele, infelizmente, não está mais entre nós, ele faleceu. E ele deixou uma assinatura, uma dedicatória, me doou alguns livros que eram dele, e pôs uma dedicatória para mim, carinhosa. Ah, minha querida filha, né, e tal, Paula e tal, com muito carinho e tal, tal. Esse livro é infungível agora. Percebem? Um livro com assinatura de alguém que, infelizmente, já não está mais entre nós, ele torna-se infungível. Não dá para comprar um outro livro com assinatura do GG mais, né? É impossível. O meu orientador de mestrado, graças a Deus, ainda não é infungível esse meu livro, tá? Graças a Deus, ele ainda está entre nós. O professor José Guilherme Braga Teixeira, que foi meu professor de Direito Civil, foi meu orientador no mestrado. Ele também me doou um livro de autoria dele, inclusive, com uma dedicatória carinhosa, que ele escreveu sobre as servidões. Não foi sobre as servidões, foi sobre o direito real de superfície, um livro maravilhoso. Aliás, além dele escrever muito bem, o professor José Guilherme é extremamente erudito, uma pessoa, além de ser um ser humano fantástico, é como se fosse um pai também para a gente.
Ele está bem, graças a Deus. Super bem, está lá em São Paulo. Não sei se está advogando ainda, pelo que eu o conheço, acredito que sim, porque ele adorava advogar, sempre gostou muito de advogar. Deve estar ativo ainda na advocacia. Já se aposentou da Unesp, já faz um tempo, merecidamente, depois de prestimosos serviços para a educação jurídica, ele merecia também se aposentar. E me doou esse livro. Graças a Deus ele ainda não é infungível, porque o professor José Guilherme está vivo. Mas se um dia esse grande infortúnio ao qual todos nós estamos condenados, né, que é a morte, caso um dia esse infortúnio chegue, ele vai se tornar um livro infungível. Tomara que não seja tão cedo. Tomara que ele continue fungível por muitos e muitos anos. Porque o professor José Guilherme é uma pessoa muito especial mesmo. Então, meus queridos, percebem a diferença entre fungível e infungível? Então, daí a gente vai falar de mútuo e comodato. Para nós falarmos de mútuo e comodato, precisamos lembrar o que é fungível e o que é infungível. Eu vi que a memória de vocês está muito viva. É exatamente isso. Se eu não posso substituir esse bem por outro da mesma espécie, na mesma quantidade, eu vou falar então de comodato. Mas se eu estou falando, por exemplo, de comodato, e eu vou falar, por exemplo, de imóvel, imóvel é um bem infungível, tá? Então, comodato, vou emprestar o imóvel para alguém, então é um contrato de comodato, tá? Se for um comodato remunerado, a gente já está falando em locação, né? Já não faz muito sentido não faz sentido nenhum, aliás, falar em comodato, tá? Mas quando a gente fala em mútuo, que é um empréstimo remunerado por juros, a gente está falando de empréstimo de dinheiro que é fungível. Dinheiro é um bem fungível, concordam, né, com isso? Ou não? Alguém discorda? A gente tira a dúvida agora. Todos de acordo que o dinheiro é um bem fungível. Boa com essa informação. Certo? Sim, professor, eu concordo. Então, o empréstimo de dinheiro, então, chama-se mútuo. Que nós chamamos muitas vezes de mútuo feneratício. Que eu vou até buscar aqui no dicionário o significado para vocês, que eu já tinha deixado aqui para comentar com vocês, que seria isso. Mútuo feneratício. Nós vamos estudar esse contrato em espécie. Fiquem tranquilos. Vamos estudá-lo em espécie. Feneratício por quê? O banco empresta dinheiro de graça? Alguém conhece um banco só, qualquer que seja ele, que empresta dinheiro de... Não, né? Não é, né, Josué? Não existe isso. O que chamam-se... Vou escrever aqui. Feneratício. Por que esse mútuo chama-se feneratício? Porque é um empréstimo remunerado por juros. Ou usura, como querem os medievais. Mútuo feneratício é um empréstimo de coisa fungível, só que é remunerada por quê? Por juros. Então, quando alguém vai fazer um empréstimo do banco, ele vai fazer um contrato de mútuo feneratício. Mas se um colega empresta dinheiro para o outro, vai lá e devolve, daí uma semana, me empresta R$50, aí o meu pagamento sai dia 10, daí eu te devolvo. Daí, chega dia 10, a pessoa devolve os R$50. Aí não é mútuo feneratício, mas é mútuo. É um mútuo, tá? Feneratício é porque tem juros. É o banco. O banco faz mútuo feneratício. É um nome esquisito, né? Mas esse é o nome, tá? Acostumem-se com essa nomenclatura, que volta e meia vocês vão deparar com casos de
conflitos em relação a contratos de mútuo, por exemplo, mútuo feneratício entre banco e algum cliente de vocês, ou o cliente ou o banco. Melhor ainda, vocês vão ganhar muito dinheiro, né, se for o banco. Por quê? Porque geralmente o valor da causa é alto, tá? Por isso que vocês vão ganhar muito. Então, muito bem. O mútuo, o empréstimo de dinheiro, aqui não precisa ser feneratício, tá? Um mútuo normal. Feito a uma pessoa menor, ou seja, incapaz, aqui não precisa, não importa se é relativa ou absolutamente incapaz, não houve autorização do seu assistente ou representante, seu responsável legal, não pode ser reavido nem do mutuário, nem dos seus fiadores. Mesmo que tiver contrato de fiança, não pode. Ou seja, aquele que emprestou dinheiro, o que o 588 está dizendo? Se você emprestar dinheiro para uma pessoa menor, depois você não pode cobrá-la. Ah, mas tem fiador. Nem do fiador. O fiador é um contrato, a fiança é um contrato acessório. O acessório geralmente segue o principal. Tá? Mas, então tudo bem, menor, né? Não tem validade. Ou seja, aqui até tem validade, mas não tem eficácia. Depois você não pode cobrar, né? Então, já era. Porém, o 589 vai dizer o seguinte, tem exceções. Tá? O que ele quer dizer? O que eu disse anteriormente, o Código Civil está dizendo, o que o Código Civil disse no 588, no artigo anterior, no artigo antecedente, não vale, ou seja, cessa a disposição. Não vale mais. Retiro o que eu disse em alguns casos, exceções. Primeiro, se a pessoa, isso é óbvio, essa não precisava nem botar, né? Porque aqui ele já colocou que se a pessoa fez o mútuo com o menor e o menor não teve autorização do seu representante legal, digamos assim, que está dizendo que a pessoa de cuja autorização necessitava, que é o representante ou assistente, ela então ratificar depois. Aí tá na cara, né? Isso é óbvio. Aí o mutuário, sim, o mutuário vai ter que pagar. Então, aí sim, o mutuante, aquele que emprestou dinheiro para o menor, pode cobrá-lo, inclusive dos fiadores. Tá? Se o menor se viu obrigado a fazer, ele pediu o empréstimo para se alimentar, para sobreviver. E aí, a gente está falando de alimentos, né? Alimentos em geral, no sentido mesmo do direito civil, que vocês vão estudar depois em direito de família. Não é só comida, tá? Como diriam os Titãs, a gente sempre toca essa canção quando vai falar de alimentos, né? O que seriam alimentos? Ah, é só a comida. Não, é tudo que a pessoa precisa para se alimentar, né? Então, daí vem a música dos Titãs, né? A gente não quer só a comida. Não é só isso que compõe os alimentos, mas vocês vão estudar isso em direito de família, tá? Não vou entrar nisso, vou só mencionar. Então, todos esses institutos que nós estamos mencionando aqui, das sucessões, da família, ou dos direitos reais, eu estou mencionando para relacionar, para a gente fazer esse link entre todas as partes do direito civil, tá? Para não ficar parte solta por aí, cabos soltos, né? Como se diz em castelhano. Não vamos deixar cabo solto. Vamos fazer todos esses links entre as partes, para a gente não ficar perdido depois. Eu ouvi falar disso, mas não sei o que é, para que serve isso. Então, vamos linkar tudo, porque o direito civil ele é um todo. A gente divide em partes para ficar mais fácil o estudo, mas é tudo junto e misturado. Muitas vezes vocês vão pegar casos que tem mais de uma parte envolvida. Tá? Então, geralmente, você tem lá herança, você vai ter bens imóveis, então você vai ter que saber direitos reais, imóveis, direito imobiliário. Então, se ele estava morrendo de fome, estava precisando do mútuo, desse empréstimo, para poder sobreviver nos alimentos habituais, também vale. Ou seja, o mutuante pode cobrar do mutuário menor. Se o menor tiver bens ganhos com o seu trabalho, ou seja, ele tem economia própria,
Inclusive até, se ele tiver economia própria e for maior de 16 anos, a gente não vai falar nem mais de incapacidade, né? Esse cara já está totalmente apto para todos os atos da vida civil. Ele já foi emancipado por economia própria, a gente lembra da parte geral, se não me engano, artigo 5º, né? Ou então são essas hipóteses, tá? A quarta hipótese também, se o empréstimo se reverteu em benefício do menor. Então, daí também, são 5, né? São 5 hipóteses. Aí também vai valer, ou seja, o mutuante vai poder cobrar do menor mutuário. Ou ainda, se o menor maliciosamente se passou por maior, ele foi malandro, no mau sentido, se passou por maior, ou seja, induziu o mutuante a erro, fez com que ele pensasse que fosse maior, e aí, então, fez o empréstimo, vejam só, o mutuante fez o empréstimo pensando que o menor fosse maior, fosse capaz. Então, daí ele se valeu de um engodo, tá? Uma malícia, foi malicioso, foi malandro. É quase uma reserva mental, né? Quase uma reserva mental, né? Pode até se dizer, dependendo do menor, né? Que ele até sabia dessa consciência, ele achava que não precisava pagar, né? Que, eu sou menor, né? Ele acha que sabe muito direito civil, né? Não estudou conosco, claro, não estudou com a gente. Ele acha que sabe direito civil, mas não sabe. Perdeu a grana, exatamente. É isso mesmo, Josué. Então, esse menor aí, malandramente, pensou que sabia direito civil, pensou assim, bom, ele só leu o 588, né? Não leu o 589, porque ele não estudou com a gente, óbvio. Se ele estudasse com a gente, ele ia saber que não ia adiantar nada, porque daí o mutuante ia poder cobrá-lo. Né? Então, ele pensou assim, eu vou me passar por maior, depois, quando ele vier me cobrar, eu vou dizer que eu sou menor. Né? Ele ia usar a própria torpeza em seu benefício, que também não vale em direito. Então, isso daí também é mais um dispositivo que consagra aquele princípio que eu comentei na aula passada, de que ninguém pode se valer da própria torpeza para se beneficiar. Então, esse é um dos dispositivos normativos que nós temos que consagra esse princípio. Né? Então, ele malandramente queria passar a perna, queria dar o calote no seu credor, se passando por maior, para depois dizer assim, não, eu sou menor, você não pode cobrar de mim, porque o 588 diz que não. Aí vem o credor, muito inteligente, muito bem, assessorado juridicamente por um de vocês, lógico, vai dizer, não, meu bem, você não leu o 589? Então, você se lascou. E vamos cobrar de você mesmo. Capacidade também é importante para os atos pluri- ou multilaterais? É claro que sim. O que é um contrato pluri- ou multilateral? Tem mais de uma pessoa contratando. Nós vemos muito isso em trocas ou permutas imobiliárias. Tem umas 3, 4, 5 pessoas contratando. Ou temos também o Instituto da Multipropriedade. Multipropriedade é um negócio também cuja... Vocês vão estudar isso em direito imobiliário, espero que sim. A multipropriedade pressupõe isso. Várias pessoas se revezam, são proprietárias do mesmo imóvel e elas têm direito a períodos naquele imóvel, temporadas. Cada semana um pode usar o imóvel. Vai lá com a família, fica lá, depois sai, a outra pessoa vem, fica, tudo bem, beleza. Mais de uma pessoa proprietária. É necessário, então, que todas sejam capazes. A capacidade, ela é importantíssima em todos os negócios. Mas aí capacidade é uma matéria do direito civil, parte geral. Você está dando contratos, o que tem a ver? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver por quê? Porque sem capacidade não tem negócio jurídico. Não é só lá na parte geral que é importante compreender isso. Agora a gente vai compreender como que isso acontece nos contratos. Nós vamos visualizar como essa capacidade pode encrencar o negócio, pode escangalhar o negócio jurídico, como pode muito bem torná-lo possível. Ok? Então perceberam já? Hoje nós comentamos aí a diferença entre a legitimidade e a capacidade. Né? Ainda estamos falando dessa capacidade, já estamos terminando, inclusive.
Então, todos têm que ser capazes. Contratos difusos ou coletivos. O que seria isso? Contrato de consumo, por exemplo, é um contrato coletivo. Também existe a capacidade dos agentes. Um contrato difuso de consumo, por exemplo, nós que somos consumidores de energia elétrica, nós vamos lá na Energisa, que, aliás, tem um atendimento, falando como consumidor agora, tem um atendimento muito melhor do que a companhia que fornece energia elétrica do meu estado natal, que é Minas Gerais, que é a CEMIG, que é uma droga, vamos combinar, trata super mal os usuários, os clientes. Meu pai foi muito maltratado, meu pai idoso, foi muito maltratado lá, inclusive. E aqui não, fui atendida muito rapidamente e fui muito bem atendida. E eles religaram a energia lá no meu novo apartamento agora, muito rapidamente também. O que não acontece, por exemplo, lá em Minas Gerais, que foi, enfim, foi uma grande dor de cabeça que nós tivemos lá, eu tive que acionar até entrar em contato com a ouvidoria para poder resolver o problema. Mas, enfim, nós fazemos esse tipo de contrato lá. Ela fornece, essa companhia, ela fornece energia elétrica para o estado todo, se não me engano, né? Ou pelo menos para essa região aqui, todas as cidades são, todos os moradores dessas cidades aqui somos usuários, somos clientes da Energisa. Então, contrato de consumo difuso. Não sabemos nem quantas pessoas somos clientes. Temos também contratos coletivos. Exemplo, convenção coletiva de trabalho. Vocês vão estudar em direito do trabalho. Já estudaram direito do trabalho ou não? Ainda não? Estamos estudando, prof. Muito bom, então. Então, vocês vão estudar com o seu professor, neste semestre, que existem... Então, tá, o empregado não tem força ele sozinho para negociar com o patrão, certo? Porque tudo que o patrão botar lá, ele vai assinar, porque ele está com medo de perder o seu emprego, né? Ele é hipossuficiente em relação ao patrão, ao empregador, por isso ele precisa do seu sindicato para fazer acordos coletivos de trabalho. Né? Então, eles podem negociar o seu contrato de trabalho, mas tem que ser coletivamente. Não pode um empregado sozinho negociar com o patrão, tá? Isso é um acordo coletivo, convenção coletiva. A convenção são dois sindicatos, né? O sindicato dos empregadores e o sindicato dos empregados que fazem esse acordo, tá? E já uma convenção coletiva é um único empregador que negocia com o sindicato inteiro dos empregados, tá? Mas isso vocês vão estudar em direito do trabalho, não tem pressa não. E os TACs, o que são os TACs? Termo de ajuste de conduta, que são firmados com o Ministério Público. Geralmente, o Ministério Público faz esses TACs em razão de ou casos de concorrência desleal, direito econômico, abusos, infrações em geral contra a ordem econômica. Ou ainda, em geral, que é muito frequente, ele faz com algumas empresas que estão descumprindo as normas ambientais. Ele faz esse termo de ajuste de conduta, ou seja, ele dá um prazo para o cara mudar, parar de fazer a infração, parar de cometer essas infrações. Então, vai ter que ajustar a sua conduta para parar de cometer as infrações. Né? Que, inclusive, o TAC, celebrado com o Ministério Público, ele é um título executivo extrajudicial, tá? Ele tem força executiva. Então, o Ministério Público não precisa discuti-lo numa ação de conhecimento. Então, vai direto para a execução. Alguém já estudou essa questão de conhecimento, execução, sabem a diferença? Nós trabalhamos um direito multidisciplinar, então nós vamos relacionar a nossa matéria com todas as outras que vocês estudam, ou já estudaram, ou vão estudar ainda. Lembra o que é o conhecimento, ação de conhecimento, ação de execução? Qual o objetivo delas?
Lembram? Manifestem-se. Perguntem agora, ou calem-se para sempre. Mentira, podem perguntar quando quiserem. Alguém já viu essa questão aí de direito processual? Eu ainda não, prof. Conhecimento, ação de conhecimento. Viram alguma coisa? São vários períodos, né, aqui. Então, tem turmas que já, certo isso? Tem turmas que já estudaram mais a matéria mais adiantada e tem turmas que estão ainda um pouco atrás, digamos assim. Lembram qual o objetivo de uma ação de conhecimento? Eu preciso explicar isso para vocês entenderem que o contrato pode ser tanto um título executivo, extrajudicial, como não. Então, a gente precisa saber até isso para poder... para a gente poder planejar de qual ação nós vamos nos valer para cobrar o crédito do credor, que vai ser o nosso cliente, provavelmente. Tá? O contrato, se ele for assinado por mais duas testemunhas, ele torna-se um título executivo judicial, extrajudicial, lógico. Se não, não é título executivo extrajudicial. Tá? E aí, se ele é executivo, nós vamos ajuizar que tipo de ação? Uma ação de conhecimento? A gente vai ter que ter a fase probatória, ter que provar, vai ter isso? Prof, eu só não respondo a senhora porque eu não estudei essas coisas ainda. Tá bom, Anaísa. E os demais colegas? Vocês não durmam não, hein, gente? Fiquem comigo até o final, hein? Qualquer pergunta, professora? Execução e conhecimento. Vocês sabem qual o objetivo de uma ação de execução, uma ação de conhecimento? Se eu tenho um título executivo... Então, a pergunta seria a seguinte. Se eu tenho um título executivo, o que eu vou fazer com ele? Não, professor, não sei sobre isso, não. Não? Vocês estão em que parte do processo? Processo civil? Não, nós começou agora, esse semestre. Parte 1, então. Teoria geral do processo. É isso? A teoria geral nós teve ano passado, só que eu não aprendi nada com aquele professor. Não, essa é a terceira. Nós tivemos direito civil 1. Processo civil. Isso, processo civil. 2. Isso, 2, no caso, que é as obrigações, né? E agora o terceiro, que é os contratos. Não, processo civil, Rafael. Processo. Não, a gente está tendo. Agora, no momento, a gente iniciou teoria geral do processo civil. Ah, então, é isso que eu A gente teve semestre passado teoria geral do processo. Isso. A gente está no quinto termo agora, né? Tá, vocês estão estudando, então, processo de conhecimento. Ou não? Isso. Então, pronto. Civil. Então, pronto. Perfeito. Então, o que vocês estão... Qual o objetivo do processo de conhecimento? Então, eu preciso linkar a nossa matéria com um processo civil, para vocês entenderem o que vocês vão fazer com isso, com esses títulos. Então, o contrato é um título, tá? É um título. Ok, então, se eu estou cobrando uma dívida, é uma dívida para cobrar. Então, eu vou procurar o quê? Uma ação de cobrança. Se eu não tenho um título executivo, eu tenho uma dívida, mas ela não está consubstanciada num título executivo. É um título normal, que não é executivo. Eu vou, por exemplo, ajuizar uma ação de cobrança. A ação de cobrança é uma ação de conhecimento. Por que ela é uma ação de conhecimento? Porque eu não tenho certeza se o devedor realmente deve para aquele cara que está ajuizando a ação.
se esse suposto devedor, que ele está dizendo que deve, realmente está devendo para ele. Então, eu estou numa crise de certeza, que eu não tenho certeza do crédito. Certo? Eu não tenho certeza se o cara deve, o juiz, né, que vai julgar, por exemplo, ele não tem certeza se realmente aquele contra quem se está pedindo uma obrigação, o cumprimento de uma obrigação, realmente deve. Tá? Eu não tenho certeza disso. Eu preciso saber quanto também, eu preciso liquidar depois esse valor, caso realmente o juiz condene ao pagamento. Se o juiz realmente falar assim, não, aquele lá, fulaninho, realmente deve para o Beltrano, né, o requerido, ele deve para o requerente, para o autor da ação, então pague. Aí paga quanto? Aí nós temos que liquidar. O que é liquidar? Tornar líquido uma obrigação. O que seria isso? Alguém tem ideia? Vocês vão usar isso de processo civil inteiro, hein? Liquidação da sentença. Tem uma fase do processo que é a liquidação da sentença, que é exatamente essa que eu estou me referindo agora com vocês. O que é tornar líquido? Tornar líquido é botar um valor, quanto, saber quanto deve. Então, o valor líquido. Por que eu sei que o valor é líquido? Porque tem um número lá, tem um valor. A fulano deve quanto? R$1.000. R$1.000 é o valor líquido. Ele deve. Então, precisa liquidar essa sentença. Então, tem lá uma ação de conhecimento trabalhista para saber se realmente existe esse débito. Então, tem uma crise de certeza. Eu não sei se o empregador realmente deve aquilo que o empregado está pedindo. Fez hora extra, fez não sei mais o que. Daí tem a fase de liquidação da sentença no processo do trabalho. Quando vocês forem ver prática trabalhista, processo trabalhista, vocês vão se lembrar disso, da liquidação da sentença. Então, para saber dessas horas extras que ele fez, quanto que é que ele vai receber, é a liquidação. Liquidar significa também transformar em dinheiro. Tá? Liquidar. Vamos liquidar os bens. O que é liquidar um bem? Transformar o bem em dinheiro, vender. Eu liquidei aquele bem que eu tinha lá, quer dizer, eu vendi, transformei ele em dinheiro. Um bem que tem uma alta liquidez é um bem que é muito mais fácil de transformá-lo em dinheiro. É fácil vender. Um bem que é cravo, né, um bem difícil de vender, é um bem que tem uma baixa liquidez. E liquidar também significa quantificar. Eu preciso saber quanto o devedor deve para o credor. Tá? Muitas vezes no contrato não tem isso. Tá? Como é que o contrato vai prever, o contrato de trabalho, por exemplo, vai prever quanto seriam horas extras por tantos dias? Não é difícil, tem que fazer um cálculo. Geralmente os contadores sabem fazer esse cálculo muito bem. Então beleza. Liquidar um tributo, por exemplo, quanto uma pessoa deve de imposto de renda? Daí pega a base de cálculo, pega a alíquota, calcula, liquidou. Pronto, eu sei quanto deve, quanto a pessoa deve para o fisco. Liquidou o crédito, nesse caso, tá? Então, fase de conhecimento é uma crise, eu tenho uma crise de certeza, porque eu não tenho certeza se o cara deve. Eu preciso provar. Eu tenho a fase probatória. Vocês vão estudar agora em processo de conhecimento? Provas do processo. Aí vocês vão fazer prova sobre prova. Né? Prova sobre o tema de prova processual. Tem a teoria é linda a teoria processual das provas. Teoria geral das provas é linda, é maravilhosa, é até filosófica. Eu gosto muito dessa parte. Eu preciso ter uma fase instrutória. E a instrução probatória. Chama fase instrutória, em que eu vou produzir provas. E depois eu vou ter o julgamento, que eu vou ter a sentença, que julga o pedido procedente e condena alguém a pagar alguma coisa, ou julga improcedente. Aí falta receber. Então, pronto, agora o juiz julgou procedente o pedido do autor e condenou o réu a pagar não sei quanto. Então, agora não tem mais crise de certeza. Eu já tenho certeza que existe um crédito e que aquele cara deve esse valor.
Já liquidei, eu sei quanto ele deve. A sentença passou pela liquidação. Por que uma loja faz liquidação? Ela quer transformar a mercadoria em dinheiro, quer liquidar. Eu acabei de comentar com vocês, né? Quer liquidar, quer queimar o estoque, quer transformar a mercadoria em dinheiro. A gente vê isso no processo falimentar. Tem a fase da liquidação, ele arrecada os bens e vende, liquida, transforma em dinheiro. E depois distribui para os credores numa ordem preferencial. Vocês vão estudar em falência, espero que seja comigo, né? Empresarial 3 ou 4, depende do... Geralmente é a parte geral, é a fase 1, a parte 1, a segunda é sociedades, né, direito societário, terceira, títulos de crédito, que são títulos executivos extrajudiciais, inclusive, outro exemplo. E temos a fase, parte 4, que é falência e recuperação. É uma matéria que eu gosto muito. Todas as matérias tinham que ser com essa professora. Obrigada, Josué. Eu quero também ministrar um monte de matérias para vocês, viu? Um monte. Então, depois que eu liquidei, que eu não tenho mais crise de certeza no conhecimento, já passei pela fase de conhecimento, eu vou para a fase de execução. A fase de execução é uma crise de satisfação. Agora o credor precisa receber, precisa satisfazer o crédito dele. O que é satisfazer o meu crédito? Eu preciso receber. Se o Joãozinho me deve R$100, eu preciso satisfazer meu crédito. Como que eu vou satisfazer meu crédito? Ele me pagando R$100. Quando eu recebo o dinheiro que ele me deve, eu estou satisfeita, eu satisfiz o meu crédito. Estou feliz, né, inclusive. Então, meus meninos e meninas, na execução, eu posso ter um contrato e ir direto para a execução. Se eu não tenho um título, então vejam bem, se eu não tenho um título executivo, seja ele judicial ou extrajudicial, eu preciso passar pela fase de conhecimento. Se eu tenho um título executivo judicial, é porque eu já passei pela fase de conhecimento e o juiz já falou, realmente deve e é tanto. Isso é um título executivo judicial, uma sentença. Uma sentença que já foi liquidada, isso é um título executivo judicial. Mas eu tenho, e se não me falha a memória, está no Código de Processo Civil, um rol de títulos executivos. Tá? Tem lá um rol, que eu não vou me lembrar o artigo. Tá? Mas eu posso depois, na outra aula, trazer para vocês. De tantos quantos são os títulos executivos extrajudiciais. Então, eu posso ter um título, um documento, que já me põe direto na execução. Eu não preciso passar pela fase de conhecimento. Exatamente. Por que um título executivo, ele tem que ser líquido e certo? Porque se ele não for líquido nem certo, ele não é um título executivo. Se eu não tenho certeza, se ele não é certo, eu não tenho certeza do crédito, ele não é um título executivo, ele tem que passar pela fase de conhecimento. Tá? Ele está na dúvida se existe o crédito. Entenderam? E se eu não sei quanto, também eu não posso executar, vou executar quanto? Vou penhorar um bem para satisfazer o crédito. O crédito é X mil, o bem vale não sei quantos R$1.000. Mas eu não sei quanto eu tenho para receber, quanto eu tenho para entregar para esse credor. Então, todo título executivo, ele precisa ser líquido e certo, senão ele não é executivo, concordam? Então, se eu não tenho certeza, eu preciso passar pelo conhecimento. Se eu tenho um título que não me dá essa certeza do crédito, e eu não sei de quanto é esse crédito, eu tenho que passar pelo conhecimento. Ação de conhecimento. Vocês estão estudando agora com o seu professor. Então, tá bom. Então, ok. Agora eu sei quanto. O juiz deu a sentença, já liquidou. Aí eu parto para a fase de execução. Certo? Na execução, eu vou... Qual o objetivo da execução, meu Deus do céu? Satisfazer o credor. Entregar para ele quanto ele merece, né? Quanto ele tem por direito para receber. Entregar esse valor do seu crédito a ele credor. Satisfazer o credor.
É uma satisfação, né? Receber dinheiro, uma delícia, né? Eu adoro. Claro, licitamente, né, gente? Claro, né? Óbvio. Receber dinheiro que não é lícito não é nada bom, né? Porque alguém, uma hora, essa pessoa vai cair, né? Mas, enfim. Então, agora eu preciso satisfazer o credor. E como que eu faço isso? Eu tenho várias fases desse processo executivo também, tá? Uma delas chama-se penhora, que não tem nada a ver com penhor, tá? O penhor é um direito real de garantia do direito civil. Tá? É uma garantia pignoratícia. O adjetivo que corresponde ao substantivo penhor é pignoratício. Um direito real de garantia do tipo penhor é uma garantia real pignoratícia. Não tem nada a ver com a penhora. Ah, o bem foi penhorado. Como assim? Teve uma ação de execução e o juiz mandou penhorar aquele bem? Não, entregou lá para como garantia. Não, então, esse bem foi empenhado. Foi dado em garantia pignoratícia. Fez um contrato de penhor. Uma garantia de bens móveis. Se for imóvel, a hipoteca é outra coisa. E também vocês estudam no direito civil reais, que é uma matéria da qual eu adoro também, amo muito. Espero que nós nos encontremos também nos direitos reais. Não sei se vocês já estudaram, se não estudaram, se eu pudesse ministrá-la para vocês. Só um minuto, meus queridos. Já tem o pai de um aluno querendo falar comigo. Isso é uma coisa inusitada. Geralmente são os alunos, né? Mas já eu atendo esse pai. Pessoal, então, penhor e penhora não tem nada a ver, tá? Só para vocês não confundirem. O bem foi penhorado. Então, a gente está num processo de execução. Então, eu vou ter títulos que tenham uma força suficiente para ir direto para a execução. Eu já vou direto para a satisfação do credor, porque eu já tenho certeza do crédito. E eu sei quanto. Então, portanto, se eu sei quanto ele é líquido, e se eu tenho certeza dele, ele é certo. Então, é líquido e certo esse título. Então, eu já vou direto para a execução. Eu não tenho crise de certeza mais. Eu sei que deve, acabou. Já vou executar. E o que é a penhora? Ele vai constringir os bens. Ai, o que é isso, constrição? Vai tomar os bens, em outras palavras. Vai tomar os bens do devedor, tá? É só isso. Isso é constrição. Deixa eu pegar o formulário da chamada que ainda não peguei. Estão conseguindo acompanhar bem, de boa? Eu posso ter um contrato com força executória. Então, ele tem força suficiente para já colocar esse credor direto na fase executória para satisfazer seu crédito. Vou botar o link do formulário. Deixa eu abrir o formulário primeiro, né? Senão vocês não vão conseguir. Tá bom, tá aberto. Ok. Deixar aqui o link para vocês. Já está quase na hora do nosso intervalo, não? Vocês conseguem assinar a chamada? O intervalo é às 20h50, é isso? Na verdade, seria agora, 8h40. 40? Isso. Aí Então, a volta é às vamos dar uma pausa 8h50. e a gente volta. A gente volta, então, às 8h. Eu vou atender esse pai e já volto, tá bom, gente? 8h50, então, 20h50. Eu vou parar a gravação para atender essa pessoa, tá bom? E a gente volta às 20h50, tá bom?